Ora, muito boa tarde. Estou a falar com... A Paula Rocha. Oh, Paula, toda vez que lhe pergunto com, dizes-me o mesmo número, não mudas de nome. Não, é de nascença. Vou principiar do princípio porque foste a fundadora mesmo, que deste o arranque para esta associação. Sim. Eu e a Idália Amaral. A dona Mas foste tu que tiveste assim, ou seja, na conversa disseram que havia Não, de haver. eu tive o arranque. As mulheres começaram a aparecer, começamos a fazer grupos e na altura vendemos rifas, compramos uma carrinha e com uma carrinha começou a aparecer, começou a haver necessidade de legalizar tudo o que já se fazia. Mas fundadoras, ficou eu e a Idália Amaral, a dona da padaria dos bolos livres em São Bento. Somos as duas sócias extremos. Somos as duas sócias fundadoras que têm o nome na escritura. Somos nós as duas que acreditamos no mesmo projeto. O que é que levou a expandir até à Graciosa, a princípio? Foste até São Miguel, não? São Miguel tem duas pessoas que estão lá, ainda não está tão desenvolvido como na Graciosa. Na Graciosa é perceber a necessidade das pessoas é um fruto nosso, é uma mulher que nós ajudamos, que desenvolveu e que acredita no projeto e que ela própria quis fazer o mesmo trabalho e neste momento ela e o marido desenvolvem a associação na Graciosa. Pronto, para as pessoas da Graciosa não tão grande assim população, aqui a tua freguesia, ou agora neste caso é a vila, tem mais do que lá, mas como é o nome e como é que se pode chegar até ela? Ou até eles, nesse caso? Na Graciosa, o casal é a Carla Moraes e o Hélder Moraes. São eles dois. Portanto, para quem é da Graciosa conhece-os, eles moram na Vila de Santa Cruz e é só contatar. Há muitos cartões que já foram distribuídos com o contato, há pessoas que já pediram ajuda, portanto, é mesmo uma questão de contatar e será tudo encaminhado na medida das necessidades de cada pessoa que aparecer. Da Graciosa, passando e acabando em São Miguel com quem é e aonde? Em São Miguel são duas pessoas distintas, chama-se Vera Sacramento, uma delas, que faz parte da nossa direção, e a outra chama-se Natália Furtado. São duas pessoas que estão lá a desenvolver. Também há contatos telefónicos, que neste momento eu não tenho aqui comigo, mas também há contatos telefónicos, é possível contatar, se alguém nos estiver a ver e quiser, podem contatar comigo que eu passo os contatos. Há algumas pessoas que já nos pediram ajuda e que estão a ser encaminhadas. Claro que a Ilha de São Miguel é muito maior e então o trabalho ainda é muito, muito pequeno lá, ainda não há, é muito iniciante ainda. E elas estão incluídas lá Estão mesmo em Ponta Delgada. Mesmo na cidade de Ponta Delgada. Isto tem pernas para andar, porque nota-se que tem e a força de vontade. Isto não é só uma mais-valia para a ilha ou para os Açores. Uma mais-valia, quer dizer, não devia de haver, mas uma vez que há, infelizmente, vale a pena as pessoas terem olhos e terem a cara, como se costuma dizer, com olhos na cara, para poder ver que isto não é um futuro, mas é uma forma de orientar as pessoas que ficam sem saber onde é que vão buscar um apoio. Porque, mais uma vez, vou tocar outra vez, o apoio devia-nos dado e ser dado pelo Estado. Uma vez que eles não querem, não podem, não sabem ou não se importam, não é uma coisa que não dá dinheiro, quando não há dinheiro, não dá dinheiro, muitos fogem para fora. É onde o poleiro é forte, todos querem ir para a pia. Neste caso aqui, a pia é diferente, aqui é o amor que a gente tem ao próximo. E quando se fala-se de amor, eu gosto de relembrar isto, que era oferecer 3 partes daquilo que nós temos na vida. E normalmente das 3 partes a gente fala sempre a riqueza e a sabedoria e o amor. E como outro dia falei, e torno a repetir que nunca é demais, é que numa grande maioria, pelas estatísticas, recorrem sempre ao dinheiro. A outra, que é um pouco mais capacidade na inteligência, na capacidade, etc., vai mais para a sabedoria, não é? E só o pouco que devia ser o muito é que vai para o amor. Quando se fala de amor, pensa que é o amor sexual. Não, é esse. Não estamos a falar dele. Estamos a falar o outro amor, aquele em que é crente ou deixar de ser crente. Não é preciso ser religioso para ser crente. Basta crer que caímos aqui não de paraquedas. Alguém criou este universo e nós também. Que é esse amor, que é o amor ao próximo. E aí é que funciona, estou olhando para a família, porque eu gosto sempre de dar aquelas já chegas. A família... Quando há amor, há saúde, há inteligência, porque a inteligência leva à riqueza. Eu não falo em riqueza só monetária, é riqueza
da vida, a riqueza de viver bem, na alegria. Quando se vive bem na alegria, no amor, na paz, vive-se na saúde. Porque o problema, que é o vosso caso, é a falta de saúde, nem sempre mental, mas amorosa, muitas vezes leva ao stress, ao cansaço, afastar das coisas, e aí qualquer coisa a pessoa fica irritada. E como fica irritado, ainda falta muitas vezes de dinheiro também, leva à agressão não só física, também como verbal. E é a falta, porque uma família, quando ela é unida e há amor, há alegria, há paz, há tudo naquela casa. Isto pertencia-nos a nós que o Estado fizesse por nós. Ou seja, ter o quê? Nada mais, menos uma cultura instrutiva. Porque a educação é que nos leva a ter o conhecimento da base do que é o bem. Porque só há duas coisas na vida, o bem e o mal. Sim. E nesse bem e no mal, parte de quem devia partir, porque também não tem inteligência a mais, porque normalmente é assim que acontece, o poder, a ganância do dinheiro, a ganância de ser mais do que o outro, leva à destruição do próprio ser humano. E é aí que reflete porque a mulher durante séculos, ela foi sempre enganada porque era sempre ser submissa ao homem, o que na verdade não é real. Porque partimos do princípio que a mulher da nossa costela é ela, então ela faz parte de nós. E quem não faz parte de um membro de seu, de um braço ou de uma perna, ou é coxo, ou a maneta. Portanto, a mulher tem que fazer parte da sociedade. E tem que fazer parte porque ela é importante em tudo, e nota-se, a gente vamos usar ainda a terceira, nas festas. Um palco só de homens ou um palco só de mulheres não tem um brilho, mas tem um brilho quando brilha as duas, porque não há negativo sem positivo, nem positivo sem negativo. Não há um casal sem homem, não há um casal sem mulher. Posso enxertar o que quiser, a fruta só se dá com duas opostas uma à outra. E o fruto de vocês é o trabalho dia a dia para que as mulheres tenham ao menos uma liberdade e uma forma de estar na vida, não seja escrava como foi até hoje. Eu já falei demais, agora é a tua vez. Sim, o nosso fruto depende porque ser escrava muitas vezes nem é dos de fora. Às vezes somos escravos da nossa mente e das barreiras e das crenças limitantes que temos, não é? Da forma como crescemos, muitas vezes podemos crescer com certas crenças limitantes e que nos fazem escravas, onde leva até à depressão ou até mesmo a aceitar a violência doméstica e achar que é normal, ou a violência verbal e achar que é normal. Há muitas formas de as combater. E então, o que é que fazemos na associação? Ajudamos a combater. Não é? Não estamos aqui para incentivar divórcios de ninguém, nem para apoiar violência doméstica de ninguém. Portanto, estamos para apoiar a decisão que a mulher toma. A escolha é sempre dela. E estamos aqui para apoiar através da escolha, abrindo os horizontes e abrindo a mente de forma que ela possa entender se realmente aquele ambiente é o melhor ou não. Ou às vezes até mesmo ela própria mudar, porque às vezes a nossa mudança reconstrói o lar. Porque vimos às vezes de lares destroçados e também não sabemos estar em casa e não sabemos estar num casamento. Quando começamos a aprender e a ser reconstruídas, é possível reconstruir a família. Nada é impossível. Por vezes também parte da mulher, não saber lidar com o marido. Sim. Nem sempre é o marido o culpado de tudo. Já agora, muitas vezes vai o casal, é importante que o casal vá, por dizer, para ter um diálogo. Vocês têm psicóloga, não têm? Temos. E já chegou algum casal a querer ir, ou o homem é sempre aquele que foge e não vai? Porque não sei... Normalmente é a mulher sempre que dá a cara. Normalmente é sempre a mulher que pede ajuda, é sempre a mulher que dá a cara. Mas ela, não há uma forma dela tentar levar o marido? Já chegamos a fazer, eu já cheguei a fazer grupos com 2 casais e houve partilha e foi bom. É bom porque às vezes as mulheres também não entendem a parte do marido e há certas coisas que falamos, não é que vamos falar com casais que eles acabam por se sentir também entendidos, não é? E as mulheres que estão lá também acabam por perceber qual é a sua falha. Nem tudo é violência doméstica, não é? Às vezes o casamento ainda está a funcionar bem e não é violência doméstica, é mesmo falta de diálogo e falta de olhar para o outro com misericórdia e de perceber que eu também não sou
não sou perfeita, também tenho falhas. Então, se tem falhas, não posso exigir uma perfeição de quem está ao meu lado. E às vezes é isso, nem tudo é violência doméstica. É claro que estamos muito viradas, a violência doméstica é um caso extremo. Quando isso acontece, claro que é aí que muitas vezes pomos a mão. Mas já aconteceu de casais, principalmente a mulher, pedir ajuda, no sentido de não estar a entender e não perceber, e não significa propriamente que ela se queira divorciar. Há um tabu ainda hoje, mesmo no próprio casal, de entre em cada das quatro paredes, entre um e o outro. Ainda esse tabu surge ou da parte dele ou da parte dela. Ainda acontece, há muitos assuntos que não são conversados como casal, há muitos assuntos que ainda ou há vergonha ou simplesmente não foram habituados a conversar. E eu falo para mim própria, fui construindo o meu casamento. O meu segundo casamento eu fui construindo, fui aprendendo e fui construindo. Por isso quando perguntam lá como é que se consegue estar 20 anos casados, 30 anos casados, vamos construindo o relacionamento, vamos aprendendo um com o outro, vamos percebendo que não somos perfeitos, que o outro também não é. E é uma coisa muito importante, que as pessoas às vezes são muito egoístas, casam para ser felizes. Não, casa para fazer o outro feliz. E quem me está a ouvir vai pensar, mas e o outro e eu? Se o outro vier com a mesma mentalidade, os dois vão ser felizes. O que é engraçado, porque isso há uns 10 anos atrás, houve um pastor de uma igreja evangélica do Brasil, agora não me recordo o nome dele, mas eu sei que ele disse foi assim, que a primeira da apresentação faz as amostras, ele leva o filho acima de um monte e tinha crianças a brincar, fazia lá algumas coisas, mas alguma das coisas não eram talvez perfeitas. Ele tem mais ou menos, segurou o braço do filho e deu uma palmada. E o filho disse, opá, eu não estou a fazer nada, para bater-me. Ele disse, imagina se tu deixas fazer. Portanto, é uma forma de dizer, aquilo que tu estás a ver, porque o rapaz estava atento àquilo que os outros estavam a fazer. Mas não estava a fazer nada. E ele disse, imagina se tu fizeres. Portanto, é uma chamada de atenção, quer dizer, que aquela palmada, se é que ele deu, tenha sido com a intenção de magoar o filho, mas foi para chamar a atenção, sem fazer as levas, imagina se fizeste como é que te ia levar. E quando falaste do diálogo, é engraçado. Também há um filho que disse à avó, disse, olha, estou farto-me pai, tira-me a paciência, e tenho que o matar, mas eu não queria matá-lo, a avó ajuda-me, ela disse, ajuda. Tu vais despauzinhos e vais meter sempre na comida e conversa com o teu pai, vais conversando, e vais metendo sempre todas as que ele come. Ao fim de 15 dias ele foi ter cá a avó e disse, não quero que o meu pai morra, porque a gente tivemos diálogo, ele conversou e ensinou muita coisa que nunca soube até os dias de hoje. Portanto, o que quer dizer que a mãe disse, a avó disse, não, esses paus era o pó que te faltava e o ódio e o veneno estava em ti, porque é assim muitas vezes a falta de diálogo, a falta de conversão. Os pais também têm culpa por vezes não trazer os filhos até juntos e espreguei as mãos. Recordo-me do tempo em que cresci na rua e não aprendi nada com os meus pais. Eles nunca me ensinaram a vida sexual, nunca me ensinaram a vida... Pronto, ensinavam a educação, mas a outra educação, a gente aprendemos, era uns com outros, cada um dizia a sua história, mais mulheres. E ainda sou do tempo, não sou há muitos anos, que fomos ao pico uma música e tinha uma filha de alguém lá à frente e ela estava a chorar. E perguntei a uma que era enfermeira, o que é que ela chora? Ela disse, pelo seu preso, e ela não sabia o que era. Portanto, estamos a falar aqui há uns 20 anos atrás. Portanto, há 20 anos atrás não é tão tarde quanto isso. Mesmo assim, naquela época, ainda havia muito tabu. Ainda não sabiam. E ela, a rapariga que apareceu aqui, ficou a chorar, sabia o que era. A outra que era a enfermeira que sabia o que era, levou ao quarto bem, etc. E explicou a ela. Depois perguntei porque é que ela chorava, porque era normal, porque era a idade da minha filha. E pronto, o que é que quer dizer com isso? Ainda falta, por isso é que dá até a perguntar, se ainda, mesmo com os filhos, eu já ensino na escola e tudo mais alguma coisa. Eles já nascem já quase casados. Mas em casa, se há esse tabu entre o marido e a mulher, porque se disser, ou pode pensar que eu sou alguém, depois se disser, quer dizer, ainda são as tais crenças. Mas estamos a falar de casar já jovens ou daqueles já maduros? Até os jovens. Mesmo jovens. Tanto maduros como jovens. A gente, às vezes, porquê? Há uma crença limitante, estou-me a repetir, mas grande, que achamos muitas vezes que os jovens hoje em dia que sabem tudo e que são desenvolvidos realmente, mas a nível de relações como é que é? É Facebook, é internet, o relacionamento pessoal acontece muito pouco.
Então, quando há o relacionamento pessoal, quando eles se encaram cara a cara, há muita coisa que não Há é um falada. choque, há um choque diferente. E há muita coisa que não é falada, e há muita coisa que não é discutida. Então é mais fácil, então, olha, não dá certo, então separamos. Se fosse assim, eu acho que todos os casais, durante 20 anos, se casavam 5, 10 vezes. Pois, às vezes acontece. Não é? Isso. É mesmo a falta de quebrar o meu eu, de quebrar as minhas crenças, não é? Não é permitir ser maltratada, não é permitir que me batam, não é isso. Há também o diálogo violento, que sabemos que há violência doméstica, mas verbal. Isso também existe. E que nos põe de rastos. Não é menos importante que a violência física. Não estou a dizer isso. Estou a dizer do diálogo de muitas coisas que muitas vezes não são faladas e que, se fossem faladas, o que se resolvia. Aquelas conversas difíceis que às vezes as pessoas não sabem ter, mas que é preciso, é importante. Coisas que muitas vezes na nossa cabeça é muito grande e quando é falado, afinal, não tem essa dimensão toda e é resolvida. É muito menor que aquilo que se imagina, que o volume não é tão grande e tão pesado quanto a aparência inocentemente dela ou dele. Então, isso é um dos fatores que pronto. Então, por isso é que estava a dizer, a nível do casal, sim, há tabus, infelizmente. Se pedem ajuda, sim, mais as mulheres. E claro que elas, quando vão pedindo ajuda, vão mudando de atitude, não é? Vão percebendo algumas coisas, vão percebendo também algumas falhas do marido, porque se calhar normalmente temos que olhar para a pessoa com misericórdia. Depois temos que entender como é que foi a infância, o que é que ele aprendeu, o que é que ele já sofreu, quais são os traumas que tem, e a partir daí vamos construindo, vamos dando, não é, alguma desculpa, vamos desculpando algumas coisas e vamos construindo. Não quer dizer que essa pessoa vai ser vítima, não vai ser uma coitadinha, mas vamos construir daí para a frente. Porque quem nasce num meio agressivo, normalmente traz sempre alguma receita para aplicar a alguém. Eu quero para o seu irmão, tu fazes assim, porque levas, porque a minha mãe também levou e que dei. Então também dou. E às vezes nem sequer esses extremos, é outras coisas que aprendi também. E também acontece duas coisas, ou seja, há pessoas que se tornam iguais e há pessoas que fazem exatamente o oposto. Também acontece isso. Não, a minha mãe levou e eu não quero isso para a minha vida. Aquilo que aconteceu na casa dos meus pais, eu não quero que aconteça na minha casa com os meus filhos. Portanto, há das duas formas, acontecem as duas coisas. Levar, por exemplo, ontem dia se fez aquela festa aqui em Beste levando os casais, é difícil dizer, olha, vocês dizem aos maridos para virem conviver com vocês, fazer espécie de reuniões, vocês não é fácil trazê-los de vez em quando, tipo de uma palestra, aderir não é muito difícil. A gente, na palestra que a gente faz em setembro, normalmente quem é casado, os maridos vão. Portanto, não é, a gente em setembro tem sempre um grande evento de sensibilização, acima de tudo sobre a depressão, que também há um estigma muito grande, que é que quem é depressivo é malandro, não trabalha porque não quer, não faz porque não quer, não tem força de vontade. Ainda há muito isso, ainda acontece isso mais do que pensamos. E isso muitas vezes faz com que a pessoa que tem depressão fique calada, retém-se, nem fala, nem diz que tem, às vezes até teve vergonha de ter depressão, por causa dessas coisas. E normalmente em setembro, como é um mês relativamente sobre esse assunto, fazemos sempre um evento de sensibilização e há sempre palestras e o nosso tema, o ano passado foi Há cura para a depressão e este ano vamos repetir, porque eu acho que é muito importante, porque também há uma coisa que as pessoas acham que a depressão é para sempre, que não há cura, que é crónica, mas há. Só que não é só na medicação, há um trabalho da própria pessoa a ser feito. Ela, se quiser cura, há todo um trabalho a ser feito. O ano passado falamos acerca da alimentação, a importância da alimentação, a importância do desporto, de algum movimento físico que a pessoa possa fazer e a importância das atitudes que vamos tendo, não é? Porque há sempre um eu, as mulheres que eu vou aconselhando e que vou falando e vou dizendo a elas, por trás do não posso, não quero, não me consigo, não me apetece, há um eu que manda. Então, às vezes é preciso ativar esse eu que está lá atrás, que manda e que nos faz andar e que nos faz seguir. Vai ser todos os dias fácil? Não. Vai haver dias mais fáceis do que outros. É sempre possível pôr em prática? Não. Mas é caminhante, é no processo, é não desistir. Eu hoje não consegui, mas amanhã vou fazer.
é assim que chegamos lá. E há cura para a depressão. Porque a mente nos mente também. Sim. E a mente nos mente porque também não está saudável. E quando falaste da alimentação, o que eu posso dizer, que vou fazer um outro canal, já aproveitei agora, vou fazer um canal, era para ter sido já em abril, mas afinal, não é como também é tal coisa, penso que era rápido, mas não é quando tentei fazê-lo, não é filmar uma tourada, não é uma cantoria, tem muito mais do que isso, porque é já numa área profissional e de saúde. E é sobre a saúde que causa estes problemas, porque um dos maiores venenos do mundo que devia ser combatido é o açúcar. São 173 causas de doença devido ao açúcar. Estamos a falar mais de 100, quase o dobro. 173 causas do açúcar causa, juntamente com a farinha branca e o arroz. Portanto, isso é um dos males que causa e de que maneira para o sistema, para o stress, para a doença. E quando estamos doentes, até muitas vezes até os filhos nos incomodam. Infelizmente, mas essa é a verdade. Estamos muitas vezes numa doença, não queremos barulho, não queremos ninguém. É o pior momento, que é o tal stress que leva muitas vezes a fazer o que não devia fazer. E isso tudo devido a uma alimentação. A alimentação juntamente com o tal diálogo, de conversar, de dialogar, conviver, deixar os tabus de lado. Se eu estou contigo, tu estás comigo, a gente temos que ter uma abertura e de entendente. É assim que deve resolver o problema. E acho que vocês estão no caminho correto e certo, porque uma vez há pessoas que necessitam de ajuda, e o mais importante, muitas vezes ajuda-se com verbas para A, B e C, não se vou tocar naquilo que se rouba, porque isso é outra parte, mas há associações que podem ajudar, e vocês mais do que nunca aqui na ilha estão com ideias de comprar o tal lugar aqui que era para fazer, porque amanhã ou depois pode ser uma filha, pode ser uma irmã, pode ser até um filho, ou seja, que precise. E se não houver ninguém a pôr a mão, se estiver à espera do governo, vocês vão morrer e tornar a renascer novamente e a morrer. Eu acho que ficam sempre problemas. Não é à toa que a associação é Mulheres com Esperança. Eu sou uma mulher com esperança. E não sou uma mulher de sentar à espera que as coisas caem do céu. Eu agaço as mangas. Temos que trabalhar. E trabalhamos para isso. E graças a Deus a equipa que temos também nos apoia e também trabalha connosco, na medida que vão podendo. Estamos a falar, quantas pessoas é que vocês já têm aqui que já procuraram a vossa associação e que vocês lidam mais ou menos? Neste momento, o Sr. Carlos às vezes faz umas perguntas difíceis. Eu conheço a cabeça, não sei como é escrito. Não, a gente já começa a fazer, é assim, se calhar como temos um erro para trás, temos atas, temos essa parte, temos toda, mas para trás de não ter fichas das pessoas que já nos procuraram, o progresso que elas foram tendo, e agora já começamos a fazer isto. Não é porque alguém nos vem perguntar, nem é porque temos que mostrar a B ou C o nosso trabalho. Mas é uma forma do trabalho. Mas é uma forma também de nos orientarmos e ter um registro do trabalho que é feito. É isso. E a verdade é essa. Casos de sucesso que para mim eu considero um caso de sucesso quando a pessoa me chega, que eu tenho pelo menos 2 casos desses, que a pessoa chega até mim a dormir num quarto escuro, com tudo fechado, sem esperança, sem sair de casa. Uma delas nem sequer saía de casa, nada. A outra só trabalhava e arrastava-se. E vê-las hoje em dia a fazer o nosso trabalho, que estamos todas juntas, sem tomar uma medicação, porque depois acontece isso, é que a pessoa depois também começa a gostar e quer ajudar outras. E vê essas 2 pessoas sem tomar uma medicação que seja, a quererem fazer o mesmo, a ajudarem outras pessoas, a aconselhar de outra forma e elas próprias dizerem: eu hoje sei o que é aproveitar o meio-dia, não é que deixaram de ter dificuldades. Isto dá força a vocês? Dá, sim senhor. Dá. Quando temos pessoas que realmente abraçam e que querem e que vão fazendo e que vão mantendo, não é? Vão seguindo aquilo que vamos aconselhando e que vamos lutando juntas, dá. Vê a pessoa a sair daquele quarto, a seguir uma vida, a ter uma vida nova, dá. Falaste em medicamentos. O pior de tudo são os medicamentos. Quem quer te livrar de algo pesado, não estou a dizer que deixe de um dia para o outro ou em cima da hora, mas quanto mais afastado deles, melhor. E o seu medicamento é a sua alimentação.
E o seu medicamento é a sua mente. A sua mente requer trabalho. Por isso, procurar vocês o diálogo, ver, trabalhar. É uma forma. O que é engraçado, ainda ontem estive a ver um filme que era sobre Cristo, a crucificação, etc, etc. Havia até pessoas que eram ateus, incorporaram os papéis desse filme, que então vão fazer outra vez mais um filme, salvo não sei quando, e voltaram a ser crentes. Não estou a falar de religião, estou a falar daqueles que não crê que existe algo superior a nós e creram que nós estamos aqui por graça e divina do Espírito Santo, como costuma dizer. Estamos aqui, sim, porque alguém, ou alguém mais do que a gente imagina, nos pôs cá. Porque essa coisa de Big Bang, de nascer de uma molécula, isso é fantástico. A gente basta olhar para um pássaro, as manobras que ele faz, a habilidade que ele tem. Não é uma molécula que faz isso, não é uma molécula que faz o peixe, não é uma molécula que faz... São moléculas, mas não é dela que nasceu. Porque nestes anos todos, eu nunca vi nada de nascer sozinho. Eu nunca vi uma criança nascer sozinha. Eu nunca vi um peixe nascer sozinho, uma ave nascer sozinha. Essa criação que criou, acabou. Foi só uma coisa só plá. Isso é muito que se diga. No entanto, o querer e ter vontade e ter ajuda, e aí é que funciona a amizade. Achas que mesmo a associação e trazendo, há uma outra criação da amizade entre as mulheres, daquelas que elas tinham antes, que já há muitas amizades do braço por cima, depois do abraço, do aperto de mão, depois vem um interesse por trás. Não, quem me conhece bem, quem está mais perto de mim, quem já passou pela minha vida, sabe perfeitamente que eu sou a pessoa que vou dizer o que é preciso dizer. E é interessante o Sr. Carlos estar a falar nesse assunto, que não foi há muitos dias que eu disse exatamente isso. Ser um bom amigo não é dizer sim a tudo. Às vezes tem que ser cozido a dizer ei. Às vezes é dizer não, desculpa, mas estás errada. E também não é dizer que está errada só por dizer que está errada. Dizer que está errada, mas mostra, o porquê. E o porquê das coisas de acontecerem. O que é que acontece? Esse processo foi feito comigo. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ouvir estás errada. Mas se eu quero mudar, então vou ficar calada, vou ouvir, vou para casa, vou pensar e realmente vou pôr as mãos na obra. E foi isso que aconteceu e é isso que tem acontecido. Quem vai passando, quem vai estando nas nossas salas de grupo, quem vai estando nas nossas visitas individuais, vai percebendo que elas não vão ouvir uma palmadinha nas costas, não faz mal, está ok. Não estamos, atenção, não estamos aqui para julgar ninguém. Não estamos aqui para pôr em questão aos comprimidos. Ninguém aconselha ninguém a deixar comprimidos. É a pessoa por si própria, essas duas pessoas queriam deixar e perceberam não haver necessidade, era o maior sonho delas e fizeram um desmame e foram trabalhando até deixar. Não somos nós que chegamos lá e dizemos não, acabou os comprimidos. Não, nada disso. Convém, se puder, convém deixar. Mas nada assim, disso. com vigia médica, saber como é que funciona e pouco em pouco, em vez de tomar 4, toma-se 3, enquanto tomar 3 vai 2 e assim sucessivamente até se der, retirando melhor. É sempre a opção da pessoa, é sempre a escolha da pessoa. Claro que apoiamos sempre quando é coisas boas. A pessoa tem um desejo, chega até mim e diz, Paulo, eu gostava disso, isso e isso. Se é uma coisa boa, não vai ser com o estrelado de dedos, mas vamos trabalhar nesse caminho e vamos chegar até lá. Estes eventos que vocês fazem, como um outro dia se fez aqui na esplanada da Sociedade Progresso Lages. Vocês trouxeram, desta vez foi o Artur Miranda, noutras vezes foi outros, assim. Vocês, mais ou menos, o que é que fazem por ano destes convívios? Convém fazer o quê? 3 em 3 meses, por exemplo, para que não arrefeça? Não é o dinheiro interessa, mas dá muito trabalho, está bem? Eu vou dizer sinceramente, neste momento precisaríamos fazer uma vez por mês. Só que é tão difícil ter pessoas lá, vender os bilhetes, ter pessoas que participem, que a pessoa acaba por esmorecer. Porque na realidade a gente, quando chega ao fim do ano, se a gente tem 2.000, 3.000 euros desses eventos que a gente faz, é muito. É o que recebemos. E sim, isso incluindo a nossa tasquinha das joaninhas. Como é atrás dos correios, não é dos lugares mais concorridos, não fazemos assim tanto como isso. Caímos vamos porquê? Porque a Câmara nos oferece.
Não pagámos o sítio, se fosse para pagar o sítio e pagar a luz e água, esqueça, não valia a pena. Bem, o único que eu posso fazer, já que os biscoitos pertencem ao Conselho da Praia e eu ainda tenho acesso à praia, e posso pedir lá a Junta de Freguesia dos Biscoitos que tenha, e à Comissão de Festas, que tenha um lugarinho para vocês irem lá. Eu agradecia, aliás, é interessante que o senhor venha falar, estamos a pensar na Semana Cultural dos Biscoitos, que agora também tem sido assim um evento grande, e estamos a tentar que possamos estar lá com uma tasquinha, vamos ver. Ainda não falamos com a Comissão, vamos ver. Acho bem que eles pensem, porque eles têm mães, eles têm irmãs, até as próprias mulheres, quem sabe aqui amanhã, precisam da vossa associação, e ela, para estar no ar, tem que ter apoio. E nada melhor, e eu acho que os biscoitos, acho eu, falo por mim que aceita, mas isso diz respeito a eles. Eu tenho um lema de vida muito interessante. Para mim, o não é garantido. O que vier daí para a frente é bem-vindo. Ficar em casa de braços cruzados já tenho um não. Então o não é garantido. O não eu já tenho. O que vier daí para a frente é bem-vindo. Nem que seja um talvez ou para o ano, é alguma coisa. Porque, está bem, sabemos, como eu te disse, em julho, ela disse-me que era em julho, que vinha cá e que estava disposta a cantar o fado, a dizer de Porto Esteu. Vocês tinham aquele lugar, só arranjar lugar. Portanto, estes eventos, estas coisas, é importante. E há freguesias, não é? Eu falei dos biscoitos, pertencia ao Conselho da Praia, uma vez que na Praia, vocês até agora está em coma, o natural da Câmara da Praia está em coma quando há coisas assim. Mas os biscoitos só pertencem. Os biscoitos não é um filho mal amado, mas no entanto os biscoitos mandam assim em si. Pelo menos mandam em mim, na Câmara nunca me mandou, nem vai me mandar. Mas pedindo já lá a Comissão de Festas, e mesmo à outra comissão que eles vão fazer em setembro, que é as festas de setembro, tenho a certeza que eles também dão lugar. E estes também têm praticamente a certeza também que dão lugar. Porque no fundo os biscoitos é uma freguesia, não um partido. No entanto, convinha sempre vocês abrirem aquele leque de que é necessário e é preciso que colaboram, não só na parte monetária, porque é muito importante, mas há outras formas de poder ajudar. E vou deixar afiar no rodapé o número de contato para quem quer saber mais e queira fazer alguma ajuda qualquer, fazer essa doação a vocês. De alguma maneira tem que chegar, porque se vocês fizerem rifas, por exemplo, há uma pessoa que fez uma colcha trabalhada à mão muito bonita, que vai oferecer. Portanto, se vocês tiverem alguma coisa que queiram oferecer, em rifas ou outras coisas mais que vocês fazem, bazares, coisa qualquer, podem usar aqui. Portanto, alguém que tenha trabalhos e que goste, é uma forma também de entregar. Nesse jantar tivemos duas pessoas que nos ofereceram, tivemos a oferta de uma cabeleireira, de um voucher, que nos ofereceu, e tivemos a oferta de uma peça de artesanato, foi uma forma de fazermos uma rifa simples no evento, mas que também deu para angariar mais alguma coisa. Portanto, há sempre formas de ajudar. Pois. Também neste momento estamos a desenvolver a ideia dos sócios, que nunca tivemos muito variadas por aí, porque normalmente os sócios abraçam o projeto, ouvem o projeto é muito bom, mas depois esquecem. E é muito chato ter que chegar ao final do ano e tal, e as pessoas a lembrar de uma cota. Só que agora estamos a tentar ter incentivos para os sócios. Estamos a passar por alguns negócios em que eles possam dar descontos ou fazer uma parceria connosco, de forma que os nossos sócios pudessem usufruir alguma coisa naqueles negócios. Ter uma porcentagem, como os bombeiros fazem, como outras pessoas fazem. E para ser sócio, para ser sócio de contato contigo, há uma verba estipulada? Agora estipulamos a nossa verba este ano, tivemos na última Assembleia Geral, estipulamos a verba em 24 euros anuais, ou seja, 2 euros por mês. O que é que pensamos? De ter uma cláusula já na ficha do sócio, em que o sócio nos permitisse pedir por MBWay todos os meses 2 euros. Porque 2 euros por mês não é nada, mas às vezes 24 euros no mês de dezembro é mais complicado, mas de Natal, mais compras, mais gastos. Então, se houver essa possibilidade, como agora temos essa função no MBWay de pedir o dinheiro, claro que a pessoa tem que permitir, não é? Sim, não vou estar a enviar pedidos sem a pessoa permitir. Fica já pré-definido na ficha de sócio. Se permitir pedirmos os 2 euros, é uma coisa que ela já não fica preocupada e automaticamente faz. Pronto, são sócios de tanta coisa, de bola, de partidos, etc, etc. E isto é uma mais-valia
e que não é fortuna nenhuma, 2 euros é uma coisa que não é fortuna, e muitos a dar, vocês já ajudam. Já ajuda. Porque há muitas coisas que se gasta e tudo é à base de dinheiro. Porque o dinheiro não é tudo na vida, mas faz parte da vida. Mas faz parte. E sem ele, a gente fica a ver como aos outros. O problema é esse. Bem, a gente tinha muito mais para falar. Isto não foi um debate, não foi uma entrevista, foi um diálogo, expor o que é esta associação, e agora cabe a vocês a sua consciência olhar que há um futuro para as mulheres, aquelas que durante séculos foram escravizadas, e eles têm a liberdade de poder respirar um ar mais puro, mais saudável. Mas quando a mulher respira um ar puro e saudável, o homem fica satisfeito, porque não fica dependendo de ver a cara mal encarada da mulher em casa. Nem abre o sorriso, seja assim meio amarelo, mas houve o sorriso. Trando brincadeiras, a alegria e a paz, o amor na sociedade e na casa é a melhor saúde que nós podemos ter lá. É tudo. Para o pessoal jovem, para o pessoal mais de idade, para aqueles que estão nos ouvindo e a ver a nível Açores, a nível continente e a nível fora, porque os nossos imigrantes também não esquecem deles, por toda a parte do mundo, porque tem sempre a mania de dizer que há América e Canadá. Não, há mais imigrantes noutros países também, além da América e Canadá, que é a maioria, claro. Uma palavra para eles. Uma palavra para eles. Olha, já que falou na América e no Canadá, eu agradeço. Estive em Boston, estive em Peabody, agora há pouco tempo, e passei por alguns clubes que nos apoiaram. Fiz a venda de amendoins, como vocês conhecem, que já existe aqui na ilha, e as pessoas foram realmente impecáveis, ajudaram-nos. Estamos à espera de contactos para no mês de setembro voltarmos e tentar mais algumas coisas em relação à nossa casa. Eu desde já quero agradecer a toda a gente que tem ouvido as nossas entrevistas, que tem participado, as pessoas que têm comprado amendoim, as pessoas que nos têm procurado e têm estado nos nossos eventos. Agradeço todo o vosso apoio, todo o vosso investimento que têm feito até agora, e procurem-nos. Se quiserem saber mais, se quiserem ter mais informações, podem-nos sempre procurar, fica o meu contato, são livres, quiserem fazer parte, se quiserem nos ajudar mesmo, envolvendo-se mais na associação e ajudando outras pessoas, saber mais como é que é o trabalho de dentro, uma coisa é ouvir falar, outra coisa é conhecer dentro, está nas salas, está nos grupos, ou se acham que na vossa freguesia há necessidade de um grupo, digam, falem, contactam, estamos abertas a sugestões, a ajudas, a tudo o que vocês quiserem nos ajudar e acrescentar é sempre bem-vindo. Pronto, e o canal Açores também, desde que vocês queiram, ele estará sempre presente para divulgar o que é bom e o que é mau. Porque o canal é assim, ele divulga aquilo que está de bom, mas também divulga aquilo que está mal para corrigir para o bom. Sim, Bem, é importante. Boa tarde e obrigada.